Tudo bem com vocês, gente? Tenho um relato incrível para trazer para vocês. Mediúnico de ontem, uma coisa que aconteceu aqui no espaço, aqui na minha sala de atendimento, bem aqui. É, Pessoal, ontem foi o meu penúltimo atendimento, fiz uma harmonização e tava tudo tranquilo aqui. Assim, eu atendi bastante casos de cura, né? Principalmente questões físicas nessa semana. E ontem concentrou muita gente com relatos parecidos, foi bem interessante. E a última pessoa que eu atendi, a gente discorreu na terapia, conversamos e aí passamos para a harmonização. Gente, o que eu vou contar para vocês, em 8 anos de espaço, em, sei lá, 6 anos de apometria que eu já fiz, e em frequências que eu já tive em terreiro, em centro, eu nunca na vida tive uma experiência igual eu tive ontem aqui dentro da minha sala. Foi muito, muito, para mim, assim, sobrenatural mesmo. A forma como as coisas aconteceram aqui, as manifestações espirituais e a, o processo de incorporação que rolou aqui com a entidade que veio trabalhar comigo. E eu quero passar para vocês isso, porque isso é um relato real de uma experiência mediúnica e de coisas mágicas que acontecem que a gente não compreende como que isso acontece, mas é muito doido. E assim, eu fiquei muito chocada ontem com, né, com o conjunto todo. Pessoal, eu acendi uma vela que eu sempre acendo todo santo dia. Eu chego na sala, eu venho aqui na firmeza, no assentamento que eu tenho aqui. Eu acendo a vela, faço as minhas preces, coloco as minhas firmezas, né, para a espiritualidade, principalmente para a parte dos guardiões que me ajudam. E deixo aqui, né, tudo certo e tal, e vou atender a pessoa. E aí, a hora que a minha amiga deitou aqui na maca, eu fiz a abertura do trabalho, me coloquei à disposição e fui começar a fazer harmonização. Eu ainda não estava acoplada mediunicamente, nem sempre, né, vem de uma forma manifesta a entidade. Tem trabalhos que são mais anímicos, tem outros que são mesclados, né, mediúnico, anímico, ou tem alguns que são somente mediúnicos. E aí, pessoal, eu comecei a ouvir um barulho. Era de noite, tava um silêncio, não tinha nada. Eu comecei a ouvir um barulho aqui do meu lado, né, do esquerdo aqui da sala, aqui aonde estava a vela, as firmezas. E eu tava escutando assim, ó. Gente, eu tava escutando muito alto. Não era um som psíquico. E aí eu peguei e olhei para o lado e a vela estava normal. E eu olhei para a vela e o som estava vindo da vela, da mesa. E eu peguei, virei para frente e falei: nossa, parecia que tinha uma cigarra aqui dentro, aquele bichinho, sabe? Aí o barulho continuou, só que ele oscilando. Ele fazia assim, desse jeito. E eu virei de novo, olhei para a vela e eu vi, tava saindo da chama. Eu olhei e falei, cara, que coisa. Nisso eu comecei a sentir uma presença e eu não conseguia parar de olhar para a mesa, para a vela. E aí eu continuei olhando para frente, de novo, aquilo tal, o tempo inteiro, tá? E parecia que esse som, ele rodava. E aí eu questionei, falei, cara, será que só sou eu que tô escutando isso? Porque eu comecei a achar que era mais pela clareaudiência, porque até então eu não parei, né, a harmonização, mas eu estava concentrada, mas ao mesmo tempo eu prestando atenção nisso que estava acontecendo, porque foi a primeira vez que aconteceu isso aqui.
E aí, no que eu parei de olhar para a vela, eu falei, não, deixa o barulho e bora trabalhar. Gente, a hora que eu voltei o rosto para frente, eu fechei o olho, aí veio pela clareaudiência assim: o fogo quer conversar com você. Vamos trabalhar com essa energia hoje, conversa com ele. Gente, vocês não estão entendendo o que aconteceu aqui nessa sala. Eu recebi uma entidade assim que veio, que o fogo queria falar comigo, que era para eu conversar com ele e trabalhar com essa energia. Eu tô arrepiando de contar para vocês. Eu incorporei uma entidade que trabalha com a energia do fogo e manipula essa energia. Uma energia de guardião muito, muito densa. No que eu puxei para incorporação, eu não conseguia ficar em pé por causa da envergadura espiritual desse irmão, né, desse guardião do fogo. E o barulho, ele foi dando volta na minha cabeça e eu tava vendo pela clarividência a energia da vela passando na sala inteira. E aquilo tava também em volta de mim, como se tivesse uma esfera de fogo passando ao redor enquanto eu estava incorporando. E aí, a entidade que acoplou em mim, que a gente, né, eu trouxe para incorporação, eu não conseguia ficar em pé. E a primeira a receber a limpeza fui eu. Cara, a entidade pegou a mão, as duas mãos estavam enormes. Ele começou a puxar aqui nas minhas costas e jogar para o chão, quebrar a demanda e começou a mexer as energias do meu campo. E ele pegava e jogava e mexia e fazia assim com a mão, né? Fazia aqueles barulhos e muito sério, muito forte. E, cara, foi incrível. E aí, hora que ele me limpou, ele veio como se estivesse rasgando tudo, assim, sabe? Rasgando as energias, fazendo o trem acontecer e abrindo caminho e tirando demanda e pegando para esse trem na unha. E aí, a minha amiga que estava sentada aqui, gente, não deu tempo de eu avisar ela. Foi assim, ó, né? Mas é uma pessoa que já tem, assim, conhecimento sobre espiritualidade, já, né, já trabalhei na incorporação aqui algumas vezes, ela já presenciou outros tipos de energia, então, tranquilo. Gente, o guardião veio nela aqui assim, ó, puxou o negócio assim, ó, do meio da cabeça dela que tava conectado aqui, cara, puxou assim, ó, foi rompendo e fez um trabalho de limpeza muito lindo, intenso, maravilhoso, poderoso. E aí, depois dele fazer todo esse trabalho, a gente foi aqui no chão, aqui, bem aqui assim na frente do espelho, ó, nessa região, e ele firmou um ponto riscado ali. A gente abaixou e ele começou a fazer um desenho que na hora, como eu cedo muito para incorporação, então tem detalhes que eu não pego muito, mas eu consegui trazer mais ou menos o desenho, só a referência, né, dos traços, mais ou menos assim, ó. Gente, eu fui dar uma olhada porque eu, igual eu falo para vocês, eu sou universalista. Eu não sou umbandista, não trabalho no candomblé, nem no catimbó, nada. Porém, eu recebo qualquer linha, trabalho com qualquer guardião, com qualquer espírito que queira ajudar. E pode ser uma consciência que atua, que tem conhecimento magístico de outras linhas, tá? Então é muito bem-vindo aqui, sempre vai ser. E aí eu fui dar uma olhada e eu vi que esse ponto riscado, ele é semelhante e o único semelhante ao único ponto que eu vi da falange do Exu Pinga Fogo, tá? Que é uma falange guardião. E a hora que eu bati o olho e vi Pinga Fogo, falei, puta, né? É isso, é ele, porque o desenho bateu com a referência que eu vi de pessoas que já trouxeram esse ponto riscado, mas o trabalho com o fogo. Gente,
só pode ser, né? Não é coincidência, é muita coisa de confirmação que traz para, né, o reconhecimento da falange. Gente, que energia! Vocês não têm noção do que aconteceu nessa sala. Olha, eu falo magisticamente, energeticamente, esse barulho. Gente, a minha amiga ouviu o barulho, só que ela falou que ela não ouviu tão alto igual eu ouvi, tá? Ela falou que escutou alguma coisa, parecia chiando, e que é o que eu falei para vocês, né? Mas, hora que eu terminei, que ele desacoplou, sabe o que aconteceu? O barulho sumiu, parou, sumiu, tá? E aí foi muito, muito top. E eu queria deixar para vocês esse relato, provavelmente com a falange do Exu Pinga Fogo ou, né, com alguma falange de guardiões que atuam magisticamente com essa energia do fogo. Cara, foi top demais. Eu sou muito honrada, agradeço demais a espiritualidade por poder presenciar esse tipo de trabalho, de poder participar, de poder ser canal, de poder trabalhar com a mediunidade, né? E assim, presenciar esse tipo de situação que para mim foi de um aprendizado e tanto. E aí, depois que ele desacoplou, que ele fez o ponto riscado, para vocês terem uma ideia, quando ele fez, né, o descarrego, eu não consegui levantar. O que que aconteceu? Minha respiração ficou muito ofegante e eu estava suando em bica. E aí, para eu restabelecer a concentração e voltar à normalidade, aí teve uma regência de um caboclo que estava aqui, e aí ele incorporou no meu corpo astral, assim que o outro desacoplou, e ele veio me dar uma força. Nós levantamos e eu dei umas 5 voltas em volta, andando aqui da maca, e fui fazendo uns gestos, uns trabalhos com a mão com ele, e ele foi harmonizando a minha energia para que eu conseguisse terminar de fazer o trabalho com a assistida aqui de cura. E aí ele, né, me ajudou a restabelecer a minha energia e ajustar o meu padrão é, energético, tá? Então foi um trabalho em equipe com duas energias muito diferentes e nossa, eu só tenho a agradecer. Então quero deixar um salve para os guardiões, um salve para os guardiões do fogo, viu? É isso aí, pessoal. Gratidão.